porque muitas pessoas têm resultado na lei da atração, como a gente pode ver aí, abrindo alguns vídeos no YouTube, lendo os comentários, e porque outras pessoas não têm resultado. Bom, esse é o vídeo de hoje, eu sou o Paulo, já se inscreva aqui no canal e deixe seu like, bora para mais um papo de lei da atração. E galera, no vídeo de hoje, basicamente, o meu tema vai ser esse, né? O porquê algumas pessoas têm resultado e porque outras pessoas não têm resultado. Eu acho uma coisa muito básica, porque assim, vai muito de fatores simples, mas que a gente não consegue enxergar. O interessante é isso. Se você olhar o meu vídeo anterior, onde eu falei sobre o que eu faria se estivesse começando hoje na lei da atração, vai implicar nesse vídeo também, porque é o seguinte, às vezes temos a figura A e a figura B. A figura A teve resultado muito rápido, muito cedo, mas a figura B não teve. Só que a gente tem que olhar os cenários de vida de cada um. Às vezes a figura A, que teve resultado, ela está inserida num ambiente que tem pessoas com um pensamento positivo, com afirmações positivas, pessoas que têm uma autoestima, pessoas que estão seguindo uma ação que vai dar algum fruto. Às vezes a figura B, ela não está no mesmo ambiente. Essa figura B, ela está num ambiente que tem pessoas que estão ali com palavras negativas, pessoas tensas, pessoas que não conseguem progredir na vida e terminam implicando isso em você também, para que você não consiga dar um alavanco na sua vida. Então, o ambiente que você está inserido influencia muito. Mas fora isso também, é o fato que eu falo muito sobre a questão do piloto automático. Quando a gente consegue entender que a gente vive muito no automático, um exemplo que eu dou muito é a questão de você estar caminhando normalmente na rua e tropeçar. De 100 pessoas, eu digo aí que 80% falaria algum xingamento, alguma coisa negativa. Mas por quê? Foi um evento aleatório, infelizmente aconteceu, dói, mas enfim, não tem o que se fazer, não tem um porquê xingar. Então isso é um exemplo de como estamos inseridos no piloto automático. Porque não é uma reação única, não é uma reação isolada que apenas você teria ou que apenas eu teria. Mas que 80% das pessoas talvez teriam essa mesma reação que eu e você. Então quando você desperta e consegue ter consciência que você pode ter o controle de pequenas ações, isso pode mudar os seus resultados. Tem pessoas, como eu dei o exemplo da figura A, que talvez ela não tenha a consciência disso, de ter o controle desses momentos, dessas ações. Mas às vezes isso está no subconsciente dela, isso está programado no subconsciente dela por causa do ambiente que ela está inserido. Então às vezes ela anda com pessoas que têm uma postura mais firme, que quando acontecem essas ações, meio que já está programado no subconsciente dela para reagir de forma diferente. Ela não teve o despertar, mas ela foi moldada pelo ambiente, diferente da figura B, que se tiver a mesma situação, a probabilidade, não quer dizer que vai acontecer, dela falar um xingamento, alguma coisa, se estressar, é muito maior, por causa do ambiente e por já estar programado. É uma coisa que eu bato muito na tecla, gente. Isso é um ponto do porquê algumas pessoas têm resultados e outras não. Como também tem o fator de que às vezes a gente quer tudo ao mesmo tempo e a gente quer ser próspero, a gente quer ter um corpo bonito, quer ser fitness, quer ser saudável, quer viajar. Enfim, às vezes a gente quer tudo e no final das contas realmente a gente não quer nada. É como se a gente estivesse tentando preencher um vazio com qualquer coisa. Imagina se você tá com uma planta e você joga qualquer coisa nela. Coca-Cola, água, suco. Você não tem como dar certo. Então acho que a gente tem que filtrar na nossa vida o que a gente precisa para cada frase, para cada fase das nossas vidas. Uma planta ela vai precisar de água. Deixa eu ver outro exemplo aqui que eu possa dar agora. Uma semente para ela poder crescer, ela vai precisar de um adubo. Então, você tem que... O que eu quero dizer com isso é que você precisa inserir coisas específicas na sua vida para que você, de fato, consiga se alinhar com esse propósito. Porque o muito
às vezes pode ser pouco, mas o pouco ele pode se tornar muito. Só que você tem que ter propósito. Então, a pessoa da figura A que teve resultado na lei da atração rápida, ela tem aquilo como propósito, ela estava muito conectada, muito ligada àquilo. Já a figura B, talvez aquele objetivo não fosse nem o propósito dela. Talvez ela só quisesse solucionar um problema ali momentâneo, que para ela tanto faz como tanto fez, mas que ela queria. Talvez ela não queria gastar energia, ter o esforço de solucionar aquele problema com complexidade da forma que ele seria. Talvez ela só queira isso. Agora a figura A não, a figura A, talvez aquilo seja o propósito dela. Então são cenários bem diferentes e que a gente olha e pensa, por que ele teve resultado e eu não tive? Como eu digo, a figura A pode ter o subconsciente influenciando, como também a figura B vai ter o subconsciente influenciando. A diferença é que o positivo ele se sobressai muito mais do que o negativo. O negativo para a gente já é o natural. É tanto que jornais, mídia, o que eles vendem mais são notícias negativas. Por quê? Porque o que vende mais é o que prende a atenção. Então a gente já segue nessa programação há muito tempo. Tanto que se você sair disso, em 3 meses você consegue dar um salto quântico absurdo. Porque é como se você viesse codificado, programado, só que você vai descodificando aquilo e buscando encaixar peças do quebra-cabeça. É incrível porque quando você começa a fazer isso, você tem que agir de forma que, como se você estivesse programado. Vou dar um exemplo. Você que quer ter resultado na lei da atração. Eu só ia falar o porquê algumas pessoas têm resultado e porquê outras não têm. Mas para encerrar o vídeo, eu vou falar aqui basicamente o que você faria, talvez para melhorar os seus resultados, que eu acredito que dá certo e o que eu faço. Quando você começa a descodificar essa programação que você está ali programado naquele cotidiano, o que acontece? Quando a gente busca descodificar aquilo, sair do automático, a gente entende que a gente sempre espera algo, a gente sempre quer ter o resultado, a gente sempre quer buscar alguma coisa. Mas quando a gente está programado de forma natural, sem se despertar da lei da atração, a gente não importa o que vai acontecer lá na frente. E acontece. Tá entendendo? Então, às vezes, o maior problema de você, quando está descodificando a sua programação, quando você está despertando com a lei da atração, é sempre estar ansioso, esperando algo. Então, isso quebra um pouco a sua fé. Porque você descodifica, mas ao mesmo tempo você trava. Porque você espera algo, você fica ansioso. E você tem que descodificar a lei da atração. O que eu quero dizer com descodificar? Você tem que entender conscientemente de que você está moldando uma ação, você está tomando o controle do momento, não está no nível de programação. A exemplo do você está caminhando e tropeçar. E a partir do momento que você muda aquilo, você entra numa nova programação, numa nova frequência, que você vai agindo e você vai ter resultados. Toda ação tem sua reação, isso é uma lei básica. E conforme você descodifica essa programação, vai fazendo a lei da atração, vai fazendo algumas coisas, você deve apenas seguir. Apenas faça, siga e deixe fluir. Vai fazendo naturalmente. Se você encontrar um outro propósito, alguma coisa, vai encaixando quebra-cabeça. E vá seguindo constantemente que as coisas vão acontecer. Agora, se você começar a inserir pensamentos de que tem que acontecer coisa A, por que não aconteceu coisa B, isso vai terminar travando um pouco seus resultados. Você tem que descodificar e você tem que continuar programado. Agora, esse sentido de continuar programado que eu utilizo você tem que continuar seguindo o caminho, trilhando o caminho, agora descodificado, fazendo lei da atração, mas continue porque você vai ter um resultado. As coisas vão começar a conspirar ao seu favor, o universo, o que tiver de ajustar, vai ajustar e vai te encaixar para um caminho certo. Só que aí você não pode estar travando, nem pode estar sabotando o seu subconsciente. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreve e compartilhe o vídeo com os amigos.